Nós teremos a mensagem com as crianças específica, elas vão sair agora para ter a mensagem. Meus prezados irmãos, eu ia fazer uma exposição bíblica aqui nos Filipenses capítulo 4, mas eu mudei o sermão aqui agora. Não fica zangado comigo, não. Salmo 147. Salmo 147, versículo 3. Salmo 147, versículo 3. Um estudo que tem me ajudado bastante na vida devocional, já comecei alguns meses atrás, é estudando as promessas de Deus. Eu acabei de terminar um trabalho com o pastor Hernandes, já está na editora Ragnos, que são análise de algumas orações da Bíblia. Eu escrevi 4, o pastor Hernandes 9, né? Porque o homem é demais. Então já foi para lá. E agora eu estou escrevendo, tenho publicado às vezes no Facebook, algumas mensagens curtas sobre promessas de Deus, incentivando as pessoas a orarem as promessas de Deus. Isso é uma coisa que vem muito tempo atrás, os puritanos fizeram isso, os reformadores faziam isso. Eu acho que a sua avó, já foi citada aqui a avó do tocador, né, do Gustavo. A minha avó tinha na casa dela aquilo que chamava de caixinha de promessa. Quem é do tempo da caixinha de promessa, levanta a mão. Pronto, então vocês são normais, né? O que a gente fazia com essa caixinha de promessa? Tirava um versículo bíblico, meditava naquele versículo e orava ali em família. Era uma forma da gente fazer ali o culto doméstico, devocional. E a gente não, muitas vezes, nós não estamos dando a devida seriedade, profundidade desse ato. É um ato simples, mas um ato que tem um significado muito importante para a vida espiritual do crente. É nós orarmos as promessas de Deus. Fala-se em 5, 6 mil promessas na Bíblia, e se a gente for olhar com jeito, acho que cada versículo da Bíblia é uma promessa. A gente pode estudar ali, orar. E essa promessa, eu meditei bastante essa semana. Eu não sei se vai sair sermão, mas que Deus tenha misericórdia de nós. Versículo 3 do Salmo 147. O que é que diz aí? Sara os de coração quebrantado e lhes pensa o quê? As feridas. Veja que o Salmo, vamos ler, Salmo 147, 1 e 2, vamos lá? Louvai ao Senhor, porque é bom cantar louvores, fica-lhe bem o cântico de louvor. O Senhor edifica Jerusalém e congrega os dispersos de Israel. Sara os de coração quebrantado e lhes pensa o quê? As feridas. Veja que o salmista começa dizendo: louvai ao Senhor. Louvai ao Senhor. E ele está dizendo isso para quem? A quem ele se dirige? Ele está se dirigindo aqui aos crentes, aqueles que conhecem a Deus. Porque louvar ao Senhor é elogiar ao Senhor por aquilo que Deus é e por aquilo que Deus faz. Louvar é elogiar. Mas ele vai dizer lá no Salmo 115 que os mortos não louvam ao Senhor, nem aqueles que desceram à sepultura. Então ele está falando para a igreja. E o livro dos Salmos é um livro que é um inário. Todas essas 150 composições que aí, elas foram compostas para serem cantadas. Assim como nós temos no inário Novo Cântico, o Salmo aqui é o inário do povo de Israel. E é tão interessante que ele vai colocar 3 razões por que nós devemos louvar a Deus. Primeiro ele vai dizer, nós devemos louvar a Deus porque é bom.
é bom. A turma está na escola de samba cantando o samba enredo. A turma está lá fazendo festa. E aquilo para eles é algo que eles acham que é muito bom. Para nós que temos Jesus como Senhor e Salvador, nós que estamos vivos espiritualmente, bom para nós é louvarmos a Deus. Mas não é somente bom, ele vai usar outro adjetivo. É o quê? Amável. É amável porque o louvor não somente nos qualifica de uma forma amável, mas é uma expressão do amor que nós sentimos por Deus. O louvor é um ato de amor. Quem ama, adora. Você pode até adorar sem amar, mas você não pode amar sem louvar e sem adorar. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Então, quando você louva a Deus, além disso ser bom, isso é amável. Mas ele vai usar um terceiro adjetivo, ele diz assim, fica-lhe bem o quê? O cântico de louvor. E aí você diz, fica-lhe bem para quem? Para o Senhor? Não, ele não precisa do nosso louvor. Ele não tem carência do nosso louvor. Fica bem para nós, como cristãos, como filhos de Deus, como povo de Deus. É uma coisa que se coaduna com a nossa identidade, a gente o quê? O quê? Louvar a Deus. Talvez não fica bem você falar palavrão. Não fica bem você murmurar, não fica bem você resmungar. Fica bem o cântico de louvor. Depois ele vai dizer, e ele vai colocar alguns motivos porque nós devemos louvar a Deus. E ele vai dizer, nós devemos louvar ao Senhor, porque primeiro o Senhor edifica o quê? Jerusalém. E esse verbo edificar é o verbo construir. O nosso Deus é um Deus empreendedor. Ele edifica a igreja, ele edifica famílias. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. O nosso Deus não é o Deus que destrói, é um Deus que constrói, que edifica. E se você observar bem, a vida cristã, e o apóstolo Paulo vai colocar isso, que nós devemos agir e nos comportarmos como cristãos, tendo esse princípio da edificação. Se não edifica, não faz. Se não edifica, deixe de fazer. Se edifica, faça. O edificar é um princípio que brota desse Deus maravilhoso. Mas ele vai dizer também que esse Deus que edifica é o Deus que também o quê? Congrega, é o Deus que reúne. E o congregar aqui tem um aspecto de que ele congrega chamando. Ele congrega chamando, transformando, mudando. Ele não congrega de todo jeito. Ele congrega aqueles que estão dispersos através do chamado irresistível do seu espírito, através da transformação do seu espírito. E é tão bonito, porque ele vai no versículo 3, nos dá esse verso maravilhoso. Diz assim, o Senhor edifica, o Senhor congrega, mas o Senhor também o quê? Sara os de coração quebrantado e lhes pensa o quê? As feridas. Irmãos, eu quero me deter aqui nesse versículo. E eu quero tirar 3 ideias básicas, assim, muito simples. Primeira ideia básica aqui é que nesse versículo, nessa promessa de Deus, nós temos um paciente. Quem é o paciente aí? Hein? Quem é o paciente? São aqueles que estão com o coração o quê? Quebrantado e com o coração o quê? Ferido. E aí nós temos que ir para o hebraico para fazer exegese do texto. Primeiro, entender o que é coração. Porque quando a Bíblia fala de coração, quando você vai para a língua hebraica para estudar coração, você está trabalhando com o mundo interior da pessoa. Lá para o grego, para a filosofia grega, para o pensamento grego, o ser humano,
ele pode ser dividido até em 3 partes: corpo, alma e espírito. E aí o homem pode ser compartilhado dessas maneiras, dividido em 3 partes, estudado nessas 3 partes. Mas quando o judeu fala em alma, ele fala, em primeiro lugar, no sentido de totalidade do ser humano. Quando saíram lá do Egito, saíram 600 almas. E almas para ele não é o espírito desencarnado, é a pessoa na sua totalidade. E é tão interessante que aqui, quando ele coloca a palavra coração, ele está falando da vida interior do ser humano. E aqui vem uma coisa muito interessante, porque existem as doenças físicas, existem as doenças mentais, mas existem as doenças da alma, do coração. Como é que a gente vai dividir? Eu não sei. Eu sei que nós temos dentro de nós necessidades espirituais que só Deus sabe. Só Deus sabe. E é muito importante, porque Deus nos deu a palavra, e eu queria que você abrisse lá em Hebreus, capítulo 4. Hebreus, capítulo 4. Para a gente estudar. Hebreus, capítulo 4. Deus nos deu a sua palavra. E a palavra de Deus, ela contém discursos, que nós podemos chamar de mandamentos. A palavra de Deus tem ameaças. E a palavra de Deus também tem promessas. E Deus vai falando conosco através de tudo isso. Mas ele vai dizer aqui, Hebreus capítulo 4, quando ele vai falar sobre palavra, veja no versículo 12 e 13. Lê comigo aí. Hebreus 4, 12 e 13. Lê para mim aí. Porque a palavra de Deus é viva e mais cortante do que espada de 2 gumes. E penetra até o ponto de dividir alma, espírito, juntas e medulas. E é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daqueles a quem tem que prestar contas. Preste atenção. A palavra de Deus penetra em nós como espada ao ponto de dividir alma, espírito, juntas e medula. Depois fala de pensamentos e propósitos do coração. O que significa isso? Significa que nós temos um mundo interior. Quando você está sentindo, quem já teve dor de alma aqui? Dor da alma é aquilo que você não sabe explicar. Você sente uma dor. Pode levar para o doutor Fran, ele mede a pressão lá, né? Ele dá um remédio. Você não tem nada, porque o negócio é lá dentro do coração. O filósofo diz que o coração tem razões que a própria razão desconhece. Tem coisas que a gente sente no coração, na alma, que só Deus entende. Por isso que o salmista, no Salmo 142, ele fala que ele está vivendo uma angústia tão grande, que ele derrama perante Deus a sua alma. Ele derrama perante Deus o seu coração. E a Bíblia diz que nós temos feridas, nós temos no nosso coração doenças que precisam ser curadas, que precisam ser saradas. E aí, vamos voltar lá para o Salmo. Diz assim que ele sara os de coração. E ele vai usar quebrantado e ele vai falar de feridas. São 2 palavras diferentes no hebraico. A palavra quebrantado é uma palavra no hebraico que significa alguma coisa que foi destruída. É você pegar uma pedra, você pegar uma marreta e você ali quebrar aquela pedra e transformar aquela pedra em pedrinhos, em pedregulhos.
significa que há no nosso coração feridas que vêm, de uma certa forma, desconstruir, esmigalhar o nosso mundo o quê? Interior. É interessante, porque essa palavra quebrantado, você pode ser quebrantado pela rejeição. É uma doença da alma. A rejeição, segundo os psicólogos, é a dor mais profunda que um ser humano pode sentir. Lá na UCLA, na Universidade da Califórnia, foram feitos estudos sobre a dor da rejeição, e através de pesquisas científicas, foi mostrado que as pessoas e o cérebro reagem muito mais da dor da rejeição do que a dor física. Enfiar um punhal na pessoa. A dor da rejeição é algo que está lá dentro da nossa alma. Se existe alguma coisa que machuca, que destrói, é a rejeição. E a rejeição está presente hoje na nossa sociedade. Nós somos rejeitados pela nossa cor. Nós somos rejeitados pelo lugar onde a gente nasceu. Eu fiquei impressionado essa semana. Primeiro lugar em rejeição em São Paulo, os nordestinos. Isso é uma injustiça. Está lá, não sei porque os nordestinos voltaram na Dilma, mas vou estar com raiva do nordestino agora, do Bolsa Família. Não sei que diabo é isso, não. Rejeição porque a gente, muitas vezes, não teve a oportunidade de estudar. Rejeição porque a gente é pobre. A rejeição está presente, irmãos, na nossa vida. E se existe uma dor, e se existe uma doença que fere a nossa alma, é a dor da rejeição. A rejeição do divórcio, a rejeição dentro do ambiente familiar. Já contei a história de vocês de Gideão, que pelo fato dele ser filho de uma prostituta, os seus irmãos o rejeitaram. E ele foi lá para a região de Tobi, montou uma gangue, e ele se tornou um cidadão, uma ameaça para a sociedade, porque ele guardava no seu íntimo a dor da rejeição. Nós podíamos observar que há outras dores, como a dor da solidão, a dor da depressão. A depressão hoje é campeã mundial, porque é uma dor que você sente e que não há um diagnóstico correto. É uma dor que você sente, mas você não consegue descrevê-la. E dependendo do tamanho, da dimensão dessa depressão, o único caminho que você encontra é a morte. É a morte. Ou então, você busca outros paliativos, não muitos recomendados. E você descobre claramente que é uma dor, não visceral, mas uma dor que está presente na alma do sujeito. Na linguagem de um jornalista americano, é o demônio do meio-dia. Demônio do meio-dia. Diz que o Senhor sara os de coração o quê? Quebrantado. Talvez você esteja aqui nessa noite e o seu coração está quebrantado, está despedaçado. Talvez você tenha sido vítima da rejeição, da depressão. Talvez você tenha sido vítima de algum tipo de abuso. Talvez você esteja com o seu coração aqui em frangalhos, dilacerado. E diz, olha pastor, ninguém entende o que eu sinto. Porque não é através de uma chapa, não é através de uma ultrassonografia. As dores do coração, as dores da alma, ninguém sabe. Jesus, no Getsemane, ele foi tomado por uma tristeza, e ele diz lá, tristeza de morte. E ele não encontrou nos seus colegas a solidariedade, porque ninguém estava entendendo o que ele estava sentindo naquele momento. Mas é interessante, porque o salmista, ele diz que o Senhor sara os de coração quebrantado, mas o Senhor também lhes pensa as feridas. E a palavra feridas é outra palavra diferente do quebrantado.
como a palavra de Deus é atual, irmãos, como a palavra de Deus é maravilhosa, porque feridas aqui fala daquelas dores decorrentes da maldição do pecado. Essas feridas aqui da alma é o cansaço existencial. Essas feridas aqui são aquelas feridas que Deus diz para Adão: maldito será a terra por tua causa. São aquelas dores que o pecado trouxe para a vida, para a minha vida, para a sua vida. E se você quiser me acompanhar, por favor, abra lá em Romanos. Romanos capítulo 2. Desculpe, Romanos capítulo 3. A partir do versículo 9, o apóstolo Paulo diz que se conclui: temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão o quê? Debaixo do pecado. E o pecado, ele é uma doença. Por isso que quando Isaías 53 vai falar sobre a cura do pecado, diz assim: pelas suas pisaduras fomos nós o quê? Sarados. A doença do pecado que entrou na minha vida e na sua vida, esse pecado que você já nasce com ele, porque a sua natureza é corrompida, faz com que não há um justo sequer. Veja lá, essa doença afeta o nosso entendimento, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se fizeram o quê? Inúteis. Essa doença faz com que nós não façamos o bem. Essa doença afeta a nossa garganta, a nossa língua, a nossa comunicação. O pecado presente em nós traz dores profundas na nossa maneira de pensar, na nossa maneira de sentir, na nossa maneira de falar, e ele vai completando. No versículo 15, versículo 14, diz: a boca está cheia de o quê? De maldição e de amargura. Jesus diz: a boca fala do que o coração está cheio. E um coração sem Jesus, um coração sem Deus, é um coração doente. A amargura está presente na vida do pecador, na minha vida, na sua vida, que mesmo depois de convertidos, nós precisamos do Espírito Santo, nós precisamos cuidar da nossa alma, porque a doença está presente ali, nós estamos livres do poder do pecado, mas o pecado continua presente em nós. E ele vai dizer, afeta o nosso comportamento, porque os nossos pés são velozes para derramar sangue. E no versículo 18 ele termina dizendo: não há temor de Deus diante dos seus olhos. Tudo isso por causa do coração que ferido pelo pecado. Coração ferido. Depois Paulo vai colocar no capítulo 7 que ele se converteu. Ele luta tanto com isso, que ele diz: na minha mente eu tenho a lei de Deus, mas dentro de mim, nos meus membros, eu vejo outra lei, a lei do pecado. E o bem que eu intencionalmente quero fazer, esse eu não consigo fazer. Miserável homem que eu sou. E meus amados irmãos, o salmista, ele diz: olha, o Senhor tem um paciente. E esse paciente são aqueles que estão feridos e quebrantados, o que? De coração. Talvez você esteja assim hoje, seu coração quebrantado, você está lutando contra o pecado, você gostaria de ser outra pessoa. Você gostaria de ser uma melhor pessoa, você gostaria de ser o melhor filho, você gostaria de ser alguém, de fato,
sarado, curado, transformado por Jesus. E essa mudança tem que acontecer no coração, porque é do coração do homem que brotam todas as fontes da vida, todos os adultérios, todas as coisas brotam do coração. Do coração. Mas em segundo lugar, nesse versículo, nós temos um paciente, mas nós temos também o que aqui? O nosso médico. O Senhor sara os de coração o quê? Quebrantado, e dispensa o quê? As feridas. E eu vi uma ideia muito interessante, um sujeito colocou lá, que Jesus é o médico, a igreja é o hospital, o anestesista é o Espírito Santo, né? O remédio é a palavra, o custo é de graça. E a ideia é o seguinte: se existe uma necessidade, hoje é a necessidade da cura da alma. E quem é competente para curar a alma? Quem é que pode resolver os dramas do coração humano? Quem é que pode sarar o homem do pecado? Não é a psicologia, não é a sociologia, não é nenhum ramo do saber humano. Nenhum. Só o Senhor. Só o Senhor. E aí, eu queria que você fosse lá para Isaías capítulo 61. Isaías capítulo 61. Esse é um texto maravilhoso, porque fala de Jesus. Salmo 61. Ou Isaías 61. Vocês estão ligados, hein? Graças a Deus. Isaías capítulo 61. O que diz aí? Versículo 1. Vamos ler juntos? O Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração e proclamar a libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. O Senhor, esse versículo não pode ser apropriado por nenhum crente, porque esse versículo, essa profecia, se aplica a Jesus. E ele fez isso na sinagoga de Nazaré, no início do seu ministério. Ele lê perante o seu auditório e diz: hoje se cumpriu essa Escritura. E aqui você entende que Jesus, o Espírito do Senhor Deus, está sobre mim. Aqui está falando sobre o Messias, Jesus, o Espírito do Senhor Deus, as três pessoas da Trindade, o Espírito do Senhor Deus. Aqui é a unção, uma unção de capacitação ministerial, de missão. Jesus diz: o Espírito que o mundo não pode receber. Esse Espírito está na sua plenitude na pessoa de Jesus. Jesus, ele é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Significa que só Jesus tem a unção, a competência, o poder, a missão para sarar todos aqueles que estão quebrantados de coração. Todos aqueles que têm feridas na alma, todos aqueles que estão machucados, escravizados, destruídos pelo pecado. Só Jesus pode reconstruir o coração dele. Por isso que Davi disse para Deus: Senhor, cria em mim um coração puro, Senhor. Cria em mim um coração puro. E Davi não estava se dirigindo a um médico do hospital do coração para fazer um transplante. Ele estava pedindo para Deus produzir uma regeneração na sua vida, no seu coração. Libertar o seu coração de todas as impurezas, de todas as inclinações pecaminosas. Porque o cristão se desespera pelo fato de que ele, tendo o Espírito Santo de Deus, ainda peca, ainda entristece esse Espírito. E meus amados irmãos, esse Jesus maravilhoso, ele foi ungido por Deus. E é tão bonito, porque ele vem na sua humanidade, e ele se identifica com a nossa humanidade.
sem a nossa pecaminosidade, mas ele foi tentado em todas as coisas. A sua humanidade faz com que ele se identifique com o paciente, que ele passe até empatia com o paciente. E se você sente a dor da rejeição, a Bíblia vai mostrar para você, em Isaías capítulo 53, que Jesus foi o mais rejeitado entre os homens. Ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Então não existe uma dor da alma humana, não existe um sentimento que fere o seu coração que Jesus não pode entender e saber. Ele conhece a sua dor. E lá em Hebreus, capítulo 4, eu queria que você voltasse lá. Hebreus, capítulo 4. Esse Jesus maravilhoso que veio, ele foi constituído por Deus como nosso grande sumo sacerdote. E aqui nós vamos aprender algo maravilhoso. Hebreus, capítulo 4, no versículo 15 e versículo 16. Lê comigo, por favor. 4, 15 e 16. O que é que diz aí? Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião o quê? Oportuna. Nós temos alguém que conhece a nossa dor. Eu não sei quantos aqui já foram em médico, desculpe os médicos presentes aqui, mas tem uns médicos que nem olham para você. Alguém já foi assim no médico? Quem foi no sistema público é assim. Uma vez eu fui num médico aqui numa emergência, ele era até assim chileno, parece. O cara nem olhou para mim. Estava no computador, o que você está sentindo? Eu falei, dói aqui, dói acolá. Ele disse, isso tirou, já entregou. Eu falei, não deu nem para explicitar o que eu estava sentindo. Porque, meus amados irmãos, aí você tem que entender, o nosso médico, ele foi ferido, ele foi traspassado pelos nossos pecados, é pelas suas pisaduras que nós somos o quê? Sarados. Ele conhece, ele se identifica conosco. Ele não é um Deus insensível, ele é um Deus que chora, é um Deus que se encarnou e levou a vida de servo, e foi obediente até morte, morte de cruz. Ele conhece todos os sentimentos, ele conhece a profundidade do nosso ser, da nossa alma, ele sabe as dores da nossa alma, do nosso coração, coisas que muitas vezes eu não sei dizer, ele sabe o que está passando comigo. Mas há uma terceira verdade nesse texto, Salmo 147, nós temos o quê? O paciente. Quem são os pacientes aqui? Todos aqueles que estão com o coração quebrantado e ferido. Quem é o médico aqui? Competente, o Senhor. É Ele que sara. Mas é bonito, no hebraico, os dois verbos sara e pensa. E pensa aqui, gente, não tem a ver com pensar, tá? Pensa-lhes as feridas. A ideia aqui é de juntar as partes que estão partidas. É reconstruir aquilo que está despedaçado. Despedaçado. É uma linguagem muito bonita. É você atar as partes que estão soltas. É ele costurar as partes. É um processo de reconstrução do mundo interior. Ele pega um coração destruído e reconstrói esse coração. Ele pega um coração que está despedaçado e junta as partes, e ali ele faz algo novo.
maravilhoso. E meus amados irmãos, só Ele tem poder para fazer isso. Só Ele é competente para fazer isso. Agora, é necessário que nós sejamos humildes. Veja lá no versículo 11, que esse médico, ele gosta de gente humilde. E sem humildade você não será curado. Veja no versículo 11 o que ele diz aí. Agrada-se o Senhor dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Senhor, os cachorrinhos, eles comem da migalha que cai da mesa dos seus senhores. Uma migalha da tua graça é suficiente para mim. Uma migalha do teu amor, da tua misericórdia, reconstrói o meu mundo. E Jesus disse para aquela mulher: vai, a tua fé te salvou. Jesus resiste aos soberbos, porém dá graça ao quê? Aos humildes. E aqui entra um processo, meus amados irmãos, que se nós queremos ser curados da maldição do pecado, se nós queremos ser reconstruídos na nossa alma, no nosso coração, isso só é possível se nós nos humilharmos diante de Deus, se nós reconhecermos que nós somos doentes. Jesus diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E ele vai completando: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. A alma cansada, a alma opressa, a alma sobrecarregada pelo pecado, pela maldição do pecado, pelas dores dessa vida, encontra alívio exclusivamente em Jesus. Só Jesus. Eu não sei se valeu a pena mudar o sermão, mas Deus colocou essa palavra no meu coração e eu tenho que orar pela sua vida agora. Nós vamos ficar de pé. E quem tiver problema de coração, vai vir aqui à frente para a gente orar agora. Sem musiquinha de fundo, sem nada. Se você entendeu, pastor, eu estava precisando ver essa mensagem. Eu preciso de Jesus, o cardiologista da alma. Esse que cura, que sara. Se você entendeu, se você quer entregar a sua vida para Jesus, colocar o seu coração diante de Deus, nessa noite, dizer: Senhor, me sara, me cura, me restaura. Tem misericórdia de mim, Senhor. Se você quer tomar essa decisão, vem aqui para a gente orar, aqui na frente. Valtinho, fica ali embaixo, por favor. Pela fé, o Valtinho vai para lá. Se tiver alguém aí que precisa, nós vamos orar como igreja pela sua vida. Não é o pastor Arival que sara. Quem sara, quem é? É o Senhor. É Ele que sara, que cura. Por isso nós devemos louvá-lo. Por isso nós temos que adorá-lo. Porque só Ele faz isso. Louvado seja Deus. Vamos orar. Senhor Deus, nós estamos aqui diante do Senhor. O fato de eu estar aqui na frente não significa que o Senhor sabe disso, que eu seja autoridade nessa matéria. Eu sou paciente do Senhor também. Mas esses irmãos vieram aqui também, são meus irmãos amados que estão aqui e que precisam da cura do Senhor. O nosso problema não é dinheiro, o nosso problema não é saúde física, o nosso problema não é status. O que nós queremos é a cura do coração, Senhor. Sara o nosso coração. Cria, ó Deus, em mim, cria no coração de cada um aqui um coração novo, uma regeneração, uma mudança, Pai. Liberta o nosso coração, Pai, de tudo aquilo que fizeram conosco, de tudo aquilo que
nos machucaram. Cura o nosso coração, Pai. Tira a dor da rejeição. Tira de nós, ó Deus, todas as inclinações da carne, do pecado, que dilacera a nossa alma, que atrapalha a nossa relação contigo, que entristece o teu Santo Espírito. Deus, nós estamos louvando o teu nome aqui, nós estamos reunidos aqui no teu nome, e nós louvamos ao Senhor, porque o Senhor sara, o Senhor cura as feridas. Então, ó Deus, venha atar esses corações aqui nessa noite. Se existe algum coração aqui que ainda não foi converso, regenerado, só o Senhor pode fazer isso. Só o Senhor pode regenerar o coração humano. Só o Senhor pode produzir o novo nascimento. E a tua palavra nos diz que quando o teu Espírito age, ele age de forma soberana, irresistível. Então, ó Deus, transforma corações aqui nessa noite, Senhor. Muda a vida, muda a nossa história, muda o nosso passado, muda o nosso futuro, Pai, o nosso presente. Age de forma transformadora, Pai. Deus, derrama o óleo da alegria. Derrama, ó Deus, o bálsamo nos corações aqui presentes. E que curados, restaurados, nós possamos sentir prazer e alegria na comunhão com o Senhor. Que nós possamos amar uns aos outros, entender as lutas uns dos outros. Que essa igreja seja um hospital. Que essa igreja seja uma família, um lar, onde as pessoas cheguem aqui e encontrem o Senhor Jesus como dono dessa casa, fazendo a obra que só o Senhor pode fazer. A tua palavra nos diz: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Nós invocamos o teu nome, responde a nossa oração. Nós queremos terminar o culto desta noite glorificando o nome do Senhor, por aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida. Nós oramos humildemente, no nome precioso de Jesus. Amém. Amém.